Hoje eu quero levar um papo muito importante com você sobre estrutura textual. Quero falar sobre os primeiros passos para a estrutura textual. Você que sente dificuldade ali na hora de construir o texto, ou você que já vem construindo o texto há algum tempo, mas ainda não parou para pensar em determinados tipos de estrutura ou como se começa uma determinada estrutura, agora é a hora. Venha comigo. Eu sou Marijane Fernandes, sou professora de língua portuguesa. Eu quero trazer hoje um exemplo da aluna Fernanda Quaresma, você vai acompanhar comigo, aqui eu vou ler no meu computador. Fernanda Quaresma, que fez a redação sobre a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, do Enem, o último Enem que teve. Se você observar, na introdução da candidata, ela faz uma espécie de circuito. O que é isso? Ela fecha. Ela inicia, ela desenvolve e ela fecha a ideia da introdução. Nós vamos nos deter apenas à introdução dela, que diz o seguinte: em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo, recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade. A não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. A partir desse contexto, não se pode exagerar. É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Perceberam? É a introdução dela. Só que é uma introdução que ela estrutura muito bem. Ela apresenta o assunto, depois ela apresenta a tese dela e depois ela apresenta o plano de desenvolvimento. Eu não quero ainda falar sobre os elementos da introdução. Isso é para uma outra aula, que nós vamos falar assim aqui no nosso curso de redação. Por enquanto, eu quero que você perceba como é que a candidata conseguiu fazer esse circuito, como que ela conseguiu fechar direitinho essa paragrafação dela, esse parágrafo dela. Ela fez um parágrafo com introdução, desenvolvimento e conclusão. É nisso que você deve atentar. Como é que pode, professora, ter uma conclusão no parágrafo? Exatamente. Esse é o chamado parágrafo padrão e é sobre isso que nós vamos estudar como primeiro passo para aprender estrutura textual. Mas, enfim, parágrafo padrão é tudo de bom. Tudo que você precisa saber como base para estruturar um texto. Se você conseguir, numa unidade menor, organizar o texto em introdução, desenvolvimento e conclusão, você consegue organizar uma unidade maior. Nos nossos estudos, eu vou chamar de parágrafo padrão todas as vezes que eu me referir a um parágrafo com essa estrutura, e quando eu for me referir a um texto maior, com um parágrafo para introdução, 2 ou 3 parágrafos para desenvolvimento e um parágrafo para conclusão, eu vou me referir a um texto ampliado. Mas, por enquanto, nós vamos falar desse chamado parágrafo padrão. Esse parágrafo padrão realmente é uma engenharia. É quando eu trabalho o texto a partir das bases. É como um prédio. Quando se vai construir um prédio, é preciso primeiro trabalhar o alicerce. Depois, coloca-se o restante. Eu não sou engenheira, mas eu consigo perceber isso no texto. Então, num parágrafo padrão, primeiramente, você deve atentar para a divisão dos períodos. Se você acompanhar comigo o modelo que eu preparei, você vai observar períodos que são menores, o que eu grifei de amarelo e de vermelho, e períodos maiores, esses que ficam no meio. Justamente quando eu introduzo o parágrafo padrão, que eu coloco ali a minha chamada introdução do parágrafo padrão, toda a introdução ela é menor. Da mesma forma, a conclusão, ela também é menor. Os períodos que ficam no meio do parágrafo, que vão apresentar o desenvolvimento, eles são maiores, porque eles são mais consistentes. É lá que eu vou colocar a argumentação. Nesse parágrafo que nós vamos trabalhar agora, é como se fosse uma espécie de mini texto. Esse parágrafo de agora é diferente um pouquinho do parágrafo que a Fernanda fez, a aluna que tirou ali a nota 1000 no Enem. Esse parágrafo de agora é como se fosse uma redação total, só que em um único parágrafo. Eu não vou fazer aqui um parágrafo de introdução, com introdução, desenvolvimento e conclusão, ou um parágrafo de desenvolvimento com introdução, desenvolvimento e conclusão, porque cada parágrafo pode ser um parágrafo padrão. O que eu
quero fazer agora é ensiná-los a fazer esse chamado parágrafo padrão. Para isso, nós vamos aprender a pensar nessa estrutura. Como é que eu faço o planejamento de um parágrafo padrão? Porque para todo texto eu preciso fazer um planejamento. Para o parágrafo padrão, nós vamos fazer diferente. Nós vamos partir do geral para o particular. Quando eu estou dizendo essa questão do geral, é porque eu vou dar um assunto, eu vou dar um nome, por exemplo, preconceito. Isso aconteceu realmente com um aluno. Eu pedi para o aluno fazer um parágrafo padrão bem estruturado, bem trabalhado, com a palavra preconceito. Eu dei o assunto, preconceito. Nas temáticas de redação de hoje, nas chamadas frases temáticas, você encontra sempre o assunto. Depois você vai encontrar o que há mais naquelas frases temáticas que nós chamamos de enfoque temático. Foi o que eu falei para o aluno, olha, o assunto é preconceito. Depois disso, ele foi delimitar. Então, ao delimitar o assunto, ele quis falar sobre o preconceito racial. Aí eu falei para ele o seguinte, olha, então aproveita a tua delimitação e já deixa como título do teu parágrafo padrão. Por que que ele fez o título? Porque nesse parágrafo padrão, eu apenas dei ao aluno o assunto e ele foi quem delimitou. Então, por ele ter delimitado, ele usou o título. É diferente da maioria das bancas de hoje em dia. Por exemplo, banca como o Enem e muitas outras bancas por aí que já trazem a frase temática delimitada, então não precisa realmente colocar o título. Tanto é que as bancas, quando elas não exigem o título, é porque já trazem essa frase temática. Depois da delimitação, eu pedi para o aluno escrever o objetivo. Se ele vai escrever, ele tem que saber para que ele vai escrever, qual o percurso que ele vai pegar para escrever esse texto. E justamente depois do objetivo, ele iria construir o chamado tópico frasal, ou a chamada frase núcleo, que também hoje na redação nós chamamos de tese. Em uma outra aula eu vou falar sobre tese, não agora. A tese, a frase núcleo, o tópico frasal é a ideia central do texto. Todos os outros argumentos, eles vão rodear em torno desta ideia central. E essa ideia central, ela nasce a partir exatamente do objetivo. E ele construiu, ele disse, olha, quero mostrar que ainda hoje existe o preconceito racial em toda parte do mundo. Eu quero falar sobre isso, a minha frase núcleo eu vou construir sobre isso. Eu disse, muito bem. Então tá, já tá no ponto de desenvolver. Era apenas um parágrafo padrão. E eu pedi que ele fizesse ali no máximo com 10 linhas ou 11, no máximo mesmo. Depois que ele fez a frase núcleo, eu disse, você já pode planejar os passos do desenvolvimento. O chamado desenvolvimento 1, D1, e o desenvolvimento 2, D2. No D1, professora, vou usar como exemplo esta questão nas várias partes do mundo, a sociedade brasileira, que ainda existe preconceito. Bacana. Se esse vai ser um dos teus pontos do desenvolvimento, já procura argumentos consistentes para defender isso daí. E a segunda parte, ele disse, eu vou falar sobre a sociedade norte-americana. Perfeito. O parágrafo estava quase completo. E eu disse, para concluir, você vai concluir reafirmando a tese. Porque é um parágrafo padrão. Num parágrafo padrão, tudo tem que ser muito rápido, muito conciso, porque senão o aluno ele se perde. E ele fez desta forma. Nós vamos observar agora, você vai acompanhar comigo, exatamente como ele construiu este parágrafo padrão depois dele ter feito todo o planejamento. Vamos ver. Ele colocou como título Sociedade Evoluída, porém Racista. Eu achei interessante ele ter posto esse porém, essa conjunção aí adversativa. Mas justamente é evoluída no sentido que tanto tempo passou, mas o racismo ainda persiste. Da mesma forma que eu grifo a linha de amarelo no início do parágrafo padrão modelo, eu vou continuar aqui. Ele começa da seguinte forma. Nota-se na contemporaneidade a existência do preconceito racial em várias partes do mundo. Essa é a introdução dele, a introdução do parágrafo padrão. Próximo período. Esse fato fica claro ao se analisar, por exemplo, a sociedade brasileira, a qual desde a formação é excludente em relação aos negros, relegando-os à marginalização e ao mundo do crime. Ele coloca mundo do crime entre aspas. É porque ele quis mostrar que ele estava falando ali uma oralidade proposital. Hoje eu aconselho a vocês a não colocarem nenhum tipo de oralidade. A maioria das bancas não aceitam mesmo que coloque entre aspas. Continuando, que usa expressões como preto correndo é bandido. E ele colocou também a expressão preto correndo é bandido entre aspas. Não precisava, até mesmo porque ele diz que é uma expressão, é um dito popular e é uma forma correta de se usar um dito popular. O próximo
período ele diz em consoante é uma coesão, ou seja, harmoniosamente, seguindo o que eu já disse, é o que ele está querendo falar. Cita-se a sociedade norte-americana, a qual durante anos segregou a população negra a subúrbios sociais e, além disso, não a protegia de movimentos racistas como a Ku Klux Klan, que na atualidade permite indiretamente a segregação racial através de bairros específicos para cada tipo de cidadão. Novamente, ele coloca entre aspas tipo de cidadão, achando ou destacando ou mostrando que é uma oralidade. Novamente, eu digo que não precisa destacar a oralidade, ou melhor, você não deve usar a oralidade. E ele encerra dizendo: dessa forma, fica evidente o preconceito racial pelo mundo. Ele volta à introdução, ele reafirma a tese. Tudo isso faz muito sentido, porque a conclusão é uma volta à introdução, é uma volta à tese. A tese sempre fica na introdução. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Não se esqueça de deixar aquele like e se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque nós vamos juntos nessa jornada rumo à sua aprovação. Até mais!